Bom dia para você. Você dormiu bem? Você tem pensado nos estudos que temos feito juntos a cada manhã? Você tem se tornado missionário de Deus para passar avante essa mensagem? A prova de que realmente fomos tocados pelo poder de Deus é a mudança de vida e o desejo que outros conheçam a verdade que acabamos de descobrir. Passe avante, fale com todo mundo. Eu tenho certeza absoluta que Jesus está preparando o mundo para a volta dele e agora é a última mensagem que o mundo vai ouvir. Eu vou orar com você. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, pela oportunidade que tu nos dás de saber destas coisas agora e de estarmos envolvidos na mensagem e ao repasse dessa mensagem para os outros teus filhos. Em nome de Jesus, nos abençoe agora ao estudarmos. Amém. O seu programa A Tocha está começando. Continuei olhando, diz o profeta Daniel, até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. E seu vestido era branco como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo e rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel 7, 9 e 10. Assim foi apresentada a visão do profeta, um grande e solene dia em que o caráter e vida dos homens passariam em revista perante o juiz de toda a terra, e cada homem seria recompensado segundo as suas obras. O ancião de dias é Deus, o Pai. Diz o salmista, antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 90, verso 2. É Ele, fonte de todo ser e de toda lei, que deve presidir o juízo, e seus santos anjos, como ministros e testemunhas, em número de milhares e milhões de milhões, assistem a este grande tribunal. E eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado todo o domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. Daniel 7, 13 e 14. A vinda de Cristo aqui descrita não é a segunda vinda à terra. Ele vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados ao final de sua grande obra de mediador. É essa vinda e não seu segundo advento à terra que foi predita na profecia como devendo ocorrer ao terminarem os 2.300 dias, em 1844. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de entregar os últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, a realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios desta mediação, deste juízo, dessa expiação que ele fez. Eu vou ler para você a respeito disso para que seu coração se encha, como era o cerimonial típico na época do povo de Israel. Você já parou para pensar que várias destas informações do Antigo Testamento têm por objetivo nos explicar o que acontecia no céu? Era como se estivesse explicando para nós em audiovisuais o que acontecia no céu. Deixa eu te ler para você. No cerimonial típico,
somente os que tinham vindo perante Deus em confissão e arrependimento, e cujos pecados, por meio do sangue da oferta para o pecado, eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. Você se lembra disso? Se você não sabe do que eu estou falando, volte a estudos anteriores. Você precisa compreender essa parte tão importante. As pessoas que iam na frente do santuário, levar ali um cordeiro, só tinham seu pecado resolvido quando era transferido de si mesmo o seu pecado para o cordeiro e do cordeiro para o santuário. Você tem que pensar sobre isso. Deixa eu continuar aqui. Olhe bem. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? 1 Pedro 4,17. Portanto, lá no céu, os primeiros a serem julgados são a casa de Deus. Tá bem? Agora veja isso que eu vou dizer para você agora. Os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Diz o profeta Daniel: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O escritor de Apocalipse, descrevendo a mesma cena, acrescenta: abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Isso está em Apocalipse 20, verso 12. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Jesus ordenou aos seus discípulos: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Isso está em Lucas 10, verso 20. Paulo fala de seus fiéis cooperadores, cujos nomes estão nos livros da vida, Filipenses 4:3. Daniel, olhando através dos séculos para um tempo de angústia qual nunca houve, declara que se livrará o povo de Deus, todo aquele que se achar inscrito aonde? No livro. E João, no Apocalipse, diz que apenas entrarão na cidade de Deus aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, Daniel 12:1 e Apocalipse 21:27. Há um memorial escrito diante de Deus, no qual estão registradas as boas ações dos que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Isso está em Malaquias 3:16. Suas palavras de fé, seus atos de amor, acham-se registrados no céu. E Neemias a isso se refere quando diz: Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus. Neemias 13:4. Ele sabia de um livro que ele pede para não riscar o que ele tinha feito. No livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Ali, toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de terna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportado por amor de Cristo encontra-se registrado. Diz o salmista: tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas todas no teu livro? Salmo 56, verso 8. Eu acho lindo esse verso. Há também um relatório dos pecados dos homens, com certeza absoluta, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. De toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, disse o Salvador. Por tuas palavras serás julgado, e por tuas palavras serás condenado. Eclesiastes 12:14 e Mateus 12:36 e 37. Os propósitos e intuitos secretos aparecem no infalível registro, pois Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. 1 Coríntios 4:5. Eis que está escrito diante de mim, diz o Senhor, as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor. Isaías 65:6 e 7. A obra de cada homem passa em revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome nos livros do céu estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, todo pecado secreto, juntamente com
toda artificiosa hipocrisia. Imaginem isso, irmãos, nada passa desapercebido a Deus. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente os seus resultados de vasto alcance. Tudo é historiado pelo anjo relator. Tudo. Quando fala tudo, é tudo mesmo, irmãos. Isso tem me feito pensar demais e é preciso que nós tomemos consciência disso. Observe agora a comunicação que Deus faz a respeito disso, sobre a lei de Deus. Observe isso aqui. A lei de Deus é a norma pela qual o caráter e vida dos homens serão aferidos no juízo. Diz o sábio: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra. O apóstolo Tiago admoesta seus irmãos: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2:12. Isso tem me feito pensar. Os que no juízo forem havidos por dignos, terão parte na ressurreição dos justos. Você sabia que tem ressurreição dos justos e ressurreição dos injustos? Presta atenção nisso aqui, disse Jesus. Os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas 20, 35 e 36. E novamente ele declara que os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. São João 5, 29. Os justos mortos não ressuscitarão senão depois do juízo, no qual são havidos por dignos da ressurreição da vida. Consequentemente, não estarão presentes em pessoa no tribunal em que seus registros são examinados e decidido o seu caso. Agora, observe que eu preciso te explicar uma coisa. Nós não vamos estar lá, irmãos, quando o nosso nome for chamado. Quem é que aparece por nós? O nosso advogado. Quando o nosso nome é chamado, Jesus se apresenta. Aqui estou eu, Pai. O teu nome, quando o teu nome for chamado, é Jesus quem aparece quando o seu nome é chamado. Por quê? Porque você o aceitou como seu salvador pessoal. Então Jesus pode representá-lo diante de Deus. Na hora do julgamento, Deus, ao te chamar, é Jesus em quem aparece e diz: meu sangue, meu Pai. Eu acho isso tremendo, não é? Jesus aparecerá como seu advogado, a fim de pleitear em favor deles perante Deus. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 2:1. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 9:24 e Hebreus 7:25. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva. Isso me impressiona, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Que triste. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Êxodo 32:33. E diz o profeta Ezequiel: desviando-se o justo de sua justiça e cometendo a iniquidade, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Ezequiel 18:24. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus. Seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. Amém. Aleluia. O Senhor declara pelo profeta Isaías: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Isaías 43:25. Disse Jesus:
O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Apocalipse 3:5 e Mateus 10, 32 e 33. Irmãos, o mais profundo interesse manifestado entre os homens nas decisões dos tribunais terrestres não representa senão palidamente o interesse demonstrado nas cortes celestiais, quando os nomes inseridos nos livros da vida aparecerem perante o juiz de toda a terra. O intercessor divino apresenta petição para que sejam perdoadas as transgressões de todos os que venceram pela fé em seu sangue, a fim de que sejam restabelecidos em seu lar edênico e coroados com ele como co-herdeiros do primeiro domínio. Miqueias 4:8. Satanás, em seus esforços para enganar e tentar a nossa raça, pensara frustrar o plano divino na criação do homem. Mas Cristo pede agora que este plano seja levado a efeito, como se o homem nunca tivesse caído. Pede para seu povo não somente perdão e justificação, amplos e completos, mas participação em sua glória e assento sobre o trono. Aleluia, Senhor, que coisa gloriosa, que coisa linda, perfeito, perfeito, muito lindo, não é? Você fica feliz com isso? Eu fico muito feliz. Enquanto Jesus faz a defesa dos súditos de sua graça, Satanás acusa-os diante de Deus como transgressores. O grande enganador procura levá-los ao ceticismo, fazendo-os perder a confiança em Deus, separar-se de seu amor e violar sua lei. Agora aponta para o relatório de sua vida, para os defeitos de caráter e dessemelhança com Cristo que desonram o seu Redentor, para todos os pecados que ele tentou acometer e por causa disso os reclama como súditos seus. Imagina isso? Enquanto Jesus tentando nos livrar, Satanás tentando nos acusar, apontando os erros que cometemos. Jesus não lhes justifica os pecados, mas apresenta o seu arrependimento e fé. E reclamando perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai e perante os santos anjos, dizendo: conheço-os pelo nome, gravei-os nas palmas de minhas mãos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. E ao acusador de seu povo ele declara: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Zacarias 3:2. Irmãos, nunca essas palavras foram tão importantes para mim. Cristo vestirá seus fiéis com sua própria justiça, para que os possa apresentar a seu Pai como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5:27. Seus nomes permanecem registrados no livro da vida e está escrito com relação a eles: comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Apocalipse 3:4. Assim se realizará o cumprimento total da promessa do novo concerto. Qual foi essa promessa? Ouça agora e encha seu coração. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-me-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão. Jeremias 31:34, Jeremias 50:20. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Isaías 4, verso 2 e 3. Que o Senhor nos ache como vivos, não é? Não é grandioso isso? A obra do juízo investigativo e a extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento de Cristo. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo, em que seu caso deve ser investigado. Por isso, juízo investigativo. Mas o apóstolo Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E ele enviará Jesus, Atos 3, 19 e 20.
quando se encerrar o juízo de investigação. Por que investigação? Estão investigando nos livros. Cristo virá e seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo for a sua obra. No culto típico, o sumo sacerdote, havendo feito expiação por Israel, saía e abençoava a congregação. Assim Cristo, no final de sua obra de mediador, aparecerá sem pecado para a salvação, Hebreus 9:28, a fim de abençoar com a vida eterna seu povo que o espera. Aleluia! Como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, você se lembra? Nós estudamos isso nas vezes passadas, é importante você lembrar. Se você não estudou, se você não viu essa parte, volte atrás, tá? O bode emissário, levando os pecados de Israel, será enviado à terra solitária. Levítico 16:22. De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra, que então se achará desolada, sem moradores, e ele sofrerá finalmente a pena completa dos pecados nos fogos que destruirão todos os ímpios. Assim, o grande plano da redenção atingirá seu cumprimento na extirpação total e final dos pecados e no livramento de todos os que estiverem dispostos a renunciar ao mal. No tempo indicado para o juízo, final dos 2.300 dias, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele exame minucioso. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Não esquece essa parte, tá bom? Mas pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados não serão perdoados nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Ele pode ter cometido más ações à luz do dia ou nas trevas da noite, elas, porém, estavam patentes e manifestadas àquele com quem temos que nos haver. Anjos de Deus testemunharam cada pecado, registrando-os nos relatórios infalíveis. O pecado pode ser escondido, negado, encoberto ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos e aos companheiros. Ninguém, a não ser os seus autores culpados, poderão saber, né? Agora, ninguém poderá alimentar a mínima suspeita da falta. Ela, porém, jaz descoberta perante os seres celestiais. As trevas da noite mais escura, os segredos de todas as artes enganadoras, não são suficientes para velar o conhecimento do Eterno a um pensamento que seja. A um só pensamento de uma pessoa. Deus tem um relatório exato de toda conta injusta, de todo negócio desonesto. Não se deixa enganar pela aparência de piedade. Não comete erros em sua apreciação do caráter. Os homens podem ser enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus penetra todos os disfarces e lê a vida íntima. É assim que Deus faz, ele vai no fundo da alma. Quão solene é esta consideração! Dia após dia, que passa para a eternidade, traz a sua enorme porção de relatos para os livros dos céus. Palavras uma vez faladas e ações uma vez praticadas nunca mais se podem retirar. Os anjos têm registrado tanto as boas como as más. Nem o mais poderoso guerreiro pode revogar a relação dos acontecimentos de um único dia sequer. Nossos atos, palavras e mesmo os nossos intuitos mais secretos, tudo tem o seu peso ao decidir se nosso destino para a felicidade ou para a desdita. Ainda que esquecidos por nós, darão seu testemunho para justificar ou condenar. Às vezes podemos até ter esquecido alguma coisa, mas lá no céu não tem como esquecer. Deixa eu lhe mostrar mais um detalhe. Preciso que você veja isso aqui agora, para que você possa compreender a seriedade destas palavras. Olha só. Assim como nos traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica, assim o caráter é fielmente delineado nos livros do céu. Todavia, quão pouca solicitude é experimentada com referência àquele registro que deve ser posto sobre o olhar dos seres celestiais. Se fosse possível,
afastar o véu que separa o mundo visível do invisível e os filhos dos homens contemplassem um anjo registrando toda a palavra e ação que eles deverão novamente encontrar no juízo, quantas palavras que diariamente se proferem ficariam sem ser faladas e quantas ações sem serem praticadas. Ah, se nossos olhos vissem que de tudo que falamos e fazemos teremos que dar conta. No juízo será examinado o uso feito de cada talento. Como empregamos nós o capital que nos foi oferecido pelo céu? Receberá o Senhor a sua vinha, aquilo que é seu, com juros? Empregamos nós as faculdades que nos foram confiadas nas mãos, no coração e no cérebro para a glória de Deus e bênção do mundo? Como usamos nosso tempo, nossa pena, nossa voz, nosso dinheiro, nossa influência? Que fizemos por Cristo na pessoa dos pobres, dos aflitos, na pessoa dos órfãos, das viúvas? Deus nos fez depositários de sua santa palavra. Que fizemos com a luz e a verdade que se nos deram para tornar os homens sábios para a salvação? Nenhum valor existe na mera profissão de fé em Cristo. Unicamente o amor que se revela pelas obras é considerado genuíno. Contudo, é unicamente o amor que, à vista do céu, torna de valor qualquer ato. O que quer que seja feito por amor, seja embora pequenino na apreciação dos homens, é aceito e recompensado por Deus. O oculto egoísmo humano permanece manifesto nos livros dos céus. Existe o relato de deveres não cumpridos para com semelhantes, do esquecimento dos preceitos do Salvador. Ali verão quantas vezes foram cedidos a Satanás o tempo, o pensamento, a força, os quais pertenciam a Cristo. Triste é o relato que os anjos levam para o céu. Seres inteligentes, seguidores, professos de Cristo, estão absortos na aquisição de posses mundanas ou de gozo de prazeres terrenos. Dinheiro, tempo e força são sacrificados na ostentação e condescendência próprias. Poucos, porém, são os momentos dedicados à prece, ao exame das Escrituras, à humilhação da alma e à confissão de cada pecado cometido. Satanás concede inúmeros planos para nos ocupar a mente. Você sabia disso? Ele fica correndo, tentando fazer coisas para que ela não se detenha no próprio trabalho com que deveremos estar mais bem familiarizados. O arqui-enganador odeia as grandes verdades que apresentam um sacrifício expiatório e um todo-poderoso mediador. Isso é muito sério. Sabe que para ele tudo depende de desviar a mente. Deve desviar a mente de Jesus e de sua verdade. Se ele conseguir fazer isso, ele ganhou essa pessoa. Os que desejam participar dos benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que coisa alguma interfira com o seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. As preciosas horas, em vez de serem entregues ao prazer, à ostentação ou à ambição de ganho, devem ser dedicadas ao estudo da palavra da verdade, da grande tocha, com fervor e oração. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Irmãos, por isso esse estudo. Aliás, ser-lhes-á impossível exercerem a fé que é essencial nesse tempo ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou perder. E eu preciso comentar uma coisa com você. Há uns anos atrás eu ouvi um pastor comentando sobre isso, que quem não entende a obra de justificação pela fé nunca conseguiria compreender qualquer outra coisa de Deus. E aqui está o texto, onde diz que quem não entende a posição de Jesus no santuário celestial, quem não compreende o que ele está fazendo lá, não vai ter força para manter-se em pé. Que coisa interessante, né? Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou a perder, cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus, cada um há de defrontar face a face o grande juiz. Quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena solene em que o juízo se assentará e os livros se abrirão, e em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte, nos fins dos dias.
todos os que receberam luz sobre esses assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhe confiou. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz respeito a toda a alma que vive sobre a terra. Patenteia-nos o plano da redenção, transportando-nos mesmo até ao final do tempo e revelando o desfecho triunfante da controvérsia entre a justiça e o pecado. Irmãos queridos, é da máxima importância que todos investiguem acuradamente estes assuntos e possam dar resposta a qualquer que lhe peça a razão da esperança que neles há. Isso é muito importante. Percebe, meu irmão, que a intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte, iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Pela fé, devemos penetrar ao interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós, Hebreus 6:20. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a preço infinito para o céu. O sacrifício feito é igual ao mais amplo requisito da violada lei de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e por meio de sua mediação pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a Ele se achegam com fé. Glória ao nome de Jesus. Olha só, agora presta atenção o que acontece com quem encobre as transgressões. Olha só o que o Senhor Deus diz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Se os que escondem e desculpam faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, como escarnece de Cristo e dos santos anjos pelo procedimento deles, apressar-se-iam a confessar seus pecados e deixá-los. Por meio dos defeitos de caráter, Satanás trabalha para obter o domínio da mente toda e sabe que se esses defeitos forem acariciados, será bem-sucedido. Portanto, está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal engano de que lhes é impossível vencer. Mas Jesus apresenta em seu favor suas mãos feridas, seu corpo moído e declara a todos os que desejam segui-lo: a minha graça te basta. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Amém. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Amém, aleluia. Vivemos hoje no grande dia da expiação. O cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se que todos afligissem em sua alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. De igual modo, todos quanto desejem seja seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que nos restam, afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame do coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos que se dizem cristãos, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que insistem no predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupos. A pureza e devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, examinará ele o caso de cada indivíduo com um exame tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo que agora se realiza no santuário celestial. Que grande, irmãos! Há muitos anos essa obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve passará ela aos casos dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda a alma atender à admoestação do Salvador. E qual foi essa admoestação? Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo.
Marcos 13:33. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3:3. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida, ou para a morte. O tempo de graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens dos céus. No Apocalipse, prevendo aquele tempo, declara: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:11 e 12. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário celestial. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas durante 7 dias o povo, não sabendo que seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim, diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, verso 39. Silenciosamente, despercebida como ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determinará o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Vigiai, pois, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Marcos 13:35 e 36. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante de prazeres procura satisfazer os mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e achado em falta. Daniel 5:27. Meus irmãos, vocês entenderam a seriedade deste tempo? Compreenderam como é sério isso que estamos lendo no livro Grande Conflito? Compreenderam como tanta gente precisa entender isso? Irmãos, estamos exatamente nos últimos segundos da finalização do juízo investigativo. Chegou a hora de colocar a nossa vida em dia e hoje é o dia. Eu quero orar por você e por mim neste sentido. Querido Deus e amado Pai, tenha misericórdia de nós. Trabalhe conosco, Senhor, o máximo que Tu puderes, em nome de Jesus. Não permita que tenhamos paz até e termos entregue nossa vida nos Teus pés, nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã, quando estudaremos juntos o capítulo número 29. Por que é que existe o sofrimento? Deus abençoe você e até amanhã.